219, para começar nosso trabalho. Aumentei. Vamos nos olhar, Deus. Deus, querido Deus, Pai, que está nos céus, que está no nosso meio nesta noite, que faz morar nos nossos corações, a Ti neste momento, em todos os momentos da nossa vida, todo louvor, toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, estar aqui na tua santa casa, com um povo santo, separado, para adorar o santo e maravilhoso nome. Nós viemos te pedir que o Senhor nos purifique os nossos lábios, os nossos corações, para que neste momento a nossa oração seja ouvida e atendida pelo Senhor. Por gentileza ao Pai, ao nosso Deus, nosso sacerdote, nosso advogado, nosso juiz, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Pai. De uma maneira muito especial, convidamos o Senhor, o Espírito Santo, para que esteja conosco nesta noite. Tudo o que for falado nesta noite, Senhor, pelo pregador dessa noite, o Hélio, possa ser única e exclusivamente iluminado por Ti através da Tua santa e bendita palavra. Usa o Hélio, Senhor, como Teu instrumento, como o Senhor sempre tem usado. Deus, que nós ouvintes da Tua santa palavra nesta noite, possamos ouvir essa palavra, possa achar um canto especial no nosso coração, na nossa mente, que possa, como uma semente, crescer, frutificar, dar fruto de vida eterna para nós mesmos e para aquelas pessoas que têm contato conosco. Somos falhos, somos o que somos. Mas o que somos e o que temos, nós depositamos nesta noite em Teu maravilhoso altar. Nos aceite, nos transforme. E por favor, Senhor,
a nossa mente, o nosso coração, nesta noite, neste lugar, esteja com o objetivo único e exclusivamente de te adorar, de bendizer o seu maravilhoso nome. Fique com aquelas pessoas que não puderam vir, Senhor, aquelas que não quiseram vir, e aquelas que não, nossos familiares que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que conhecemos. Por favor, nos use para que possamos, de maneira muito especial, através do Espírito Santo, falar a essas pessoas, essas bênçãos que pedimos a Deus. Não porque existem méritos em nós, porque sabemos quem somos e o nosso pecado está sempre diante de nós. Mas pedimos e já agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre uma das tribos de Israel. Vamos então abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis e vamos ver quem foram os filhos de Israel. Gênesis 35, de 23 a 26. Gênesis 35, no versículo 23, está escrito o seguinte: descendentes de Jacó. 1. Rubem, o primogênito de Jacó. Simeão, 2. Levi, 3. Judá, 4. Issacar, 5. Zebulon, 6. Filhos de Lia. José, 7. Benjamim, 8. Filhos de Raquel. Dan, 9. Naftali, 10. Filhos de Bila, serva de Raquel. Gade, 11. E Azer, 12. Filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Aram. Bom, oi? Algum comentário? Então, esses são os 12 filhos de Jacó que se tornaram as 12 tribos de Israel. Porém, lá no livro de Números 2, nós temos a contagem das tribos e nós vemos uma diferença nos nomes que são apresentados lá. Então eu vou pedir para uma pessoa ficar com a Bíblia aberta nessa passagem de Gênesis, enquanto outras pessoas podem ir para Números e nós vamos identificar qual é a diferença, tá bom? Vamos fazer uma comparação. Números 2, versículo 3. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão no estandarte de Arraial de Judá. Então apareceu aí a tribo de Judá. A tribo de Judá apareceu em Gênesis também? Sim, apareceu. Apareceu, né? Então foi mantido. Versículo 5. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar. A tribo de Issacar apareceu em Gênesis também? Apareceu. Depois, a tribo de Zebulon, no versículo 7. Zebulon apareceu em Gênesis? Apareceu. Agora, no versículo 10 de Números 2. O estandarte do arraial de Rubem. Rubem apareceu em Gênesis? Apareceu. Versículo 12. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão. Simeão apareceu? Em Gênesis? Apareceu. Versículo 14. Depois a tribo de Gade. Gade apareceu em Gênesis?
Apareceu também. Agora vamos lá para o 18. O estandarte do arraial de Efraim. Efraim apareceu em Gênesis? Não, não apareceu. Não apareceu. Vamos lá para o versículo 20. E junto a ele a tribo de Manassés. Manassés apareceu em Gênesis? Não. Lá em Gênesis 35, de 23 a 29, não apareceu Manassés nem Efraim. Versículo 22. Depois a tribo de Benjamim. Benjamim apareceu? Apareceu. Versículo 25. O estandarte do arraial de Dan. Dan apareceu? Apareceu. 27. Junto a ele se acampará a tribo de Azer. Azer apareceu? Sim. E versículo 29, a última tribo, a tribo de Naftali. Apareceu em Gênesis? Então apareceram dois nomes e números que não estão em Gênesis, né? Então os 12 filhos, as 12 tribos agora, não correspondem aos 12 filhos de Jacó. Alguém sabe por quê? Pode falar. É? Não. Né? Eu tenho os 12 filhos de Jacó em Gênesis, não são as 12 tribos que foram contadas aqui em Números. Por quê? Porque Manassés e Efraim, eles não obedeceram a Deus. Eles eram filhos de Realmente. José. Eles eram filhos de José. Então tem outra informação importante. José também não apareceu em Números. No lugar apareceram os filhos. Isso, exatamente. Mas isso resolve um problema, né? Porque tirou um, mas entraram dois. Quem mais saiu, então? O Sandro já deu a solução para metade do problema. Né? José não apareceu em Números porque apareceram os filhos de José, Efraim e Manassés. Mas saiu um e entraram dois. Quem mais saiu? Qual é a tribo que passou a não ser mais contada? Né? É uma tribo que está em Gênesis, mas não está em Números. É uma das tribos que é das filhas de Lia. É a tribo de Gênesis 2, né? Gênesis 35, de 23 até 26. Não, gato está mentindo. Não, Simeão? não. É a tribo de, muito famosa essa tribo, muito famosa. É a tribo de Levi. Olha aí, só confundir a gente, né? Mas É a está aqui tribo em de cima, Levi. no versículo 25, Simeão e Levi. Simeão e Levi, que está em Gênesis, Sim. mas como essa tribo foi separada para o santuário, não passou mais a ser contabilizada, né, como exército, né? Então, saíram dois e entraram dois. E agora vamos ver uma outra vez em que aparecem as 12 tribos, dessa vez no Apocalipse. Por que no Apocalipse? Porque o Apocalipse, na contagem dos 144 mil lá de Apocalipse 7, que é para onde nós vamos agora, né? A cidade santa não terá 12 portas? Você entrará por uma das portas, né? Cada porta tem o nome de uma das tribos. Então você vai entrar pela tribo que lhe corresponde. E você precisa saber a que tribo você pertence. Você já sabe qual é a sua tribo? Será? Hoje nós vamos ver características de uma das tribos, que vão ajudar a pessoa a identificar se ela pertence a essa tribo ou não. Mas todos nós temos por herança, porque nós faremos parte, se Deus quiser, dos 144 mil.
vamos fazer parte dos 144 mil, vamos fazer parte deles por uma das tribos, né? 12 mil de cada tribo. Mas, vamos ver então quais são as tribos do Apocalipse, que são as tribos que foram aprovadas por Deus e terão seus nomes estampados nas portas da cidade. E aí nós vamos descobrir quais são as tribos que não estão mais junto dos 144 mil. Então, Apocalipse 7, versículo 5. Olha só as tribos que foram aprovadas, né? Que terão seus nomes estampados nas portas, que são o povo santo do final dos tempos. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, ó Manassés aparecendo aí, 12 mil, Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, Issacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, pai de Manassés, 12 mil, e Benjamim, 12 mil. Quem está faltando aqui? Dan está faltando. Efraim está faltando. Concordam que essas são as duas tribos que estão faltando? Então hoje nós vamos estudar uma dessas tribos que está faltando. É a tribo de Efraim. Vamos estudar o que aconteceu com essa tribo. E sobre a gente saber a que tribo nós pertencemos? Agora fiquei curiosa para descobrir. Bem, hoje nós vamos estudar a tribo de Efraim e nós vamos listar características dessa tribo. Características comuns a várias pessoas dessas tribos. E aí, tendências, comportamentos, que você pode se identificar ou não com essa tribo de Efraim. Mais uma coisa, não existe, todos nós somos de uma das tribos. Todos nós entraremos na Cidade Santa por uma das portas. Né? A porta que corresponderia a Efraim está sendo ocupada por outra tribo que tem um temperamento igual ao de Efraim, mas que deu certo. Né? Efraim, por um motivo que nós vamos ver hoje, não soube aproveitar o temperamento, as características especiais, os talentos, né? Os dons que Deus deu para essa tribo. E por isso foi cortada fora. Mas esse temperamento que Deus deu para Efraim, com os talentos, os dons, não é um temperamento errado. Tanto é que são 12, são sempre 12, mas faltou um, ele não honrou, mas veio outro igual, com o mesmo temperamento, e foi aprovado. Então não existe uma tribo certa e uma tribo errada para você pertencer. Né? E a tribo de Efraim foi rejeitada, mas aqui nos 144 mil, outra ocupou o lugar e está aprovada diante de Deus. Mas nós vamos ver então as características típicas da tribo de Efraim. Né? Então, quem foi Efraim? Alguém já deu uma resposta aí. Filho de José. Vamos lá para Gênesis 48. Quando vocês lembram da história que José foi até o Egito e depois ele reencontrou o pai, e aí ele pediu para o pai abençoar os filhos. Os filhos de José eram Efraim e Manassés. Então vamos lá para Gênesis 48 e vamos ver o que aconteceu quando o pai de José, então quando o avô de Efraim e o avô de Manassés foi abençoados. Gênesis 48, 17 a 22. Gênesis 48, 17 a 22. Vendo José que seu pai era Jacó, Israel, pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. Tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, porque Manassés era mais velho.
E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Bom, essa característica mostra que um item aqui da tribo de Efraim é a preeminência, um destaque. É uma tribo de destaque, uma tribo que na Bíblia é uma tribo de grandes líderes. É uma tribo que forma grandes líderes. É uma tribo líder. Tanto é que José viu isso quando estava abençoando e colocou na frente de Manassés. Um exemplo de um grande líder da tribo de Efraim foi o sucessor de Moisés. Qual o nome dele? Josué, o sucessor de Moisés, era da tribo de Efraim. E ele teve a paciência de ficar ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, aguardando a sua vez, até que chegou o momento dele ser o líder de Israel. E ele foi o líder de Israel, ele foi o grande sucessor de Moisés. A tribo de Efraim é uma tribo de líderes. Lá no acampamento de Israel, vocês se lembram que eles estavam acampados para 4 lados? Né? 3 tribos para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Lembram disso? E para cada direção havia uma tribo líder. Efraim era uma das tribos líderes. Efraim era uma das tribos líderes, uma das 4 tribos líderes. Né? 4 tribos têm essa característica de formar líderes: Judá, Efraim, Ruben e Dan. Quatro tribos têm essas características de líder. E Efraim está no meio delas, mesmo não sendo um filho direto de José, ele tem uma grande preeminência, tem sim um destaque muito grande a ponto do sucessor de Moisés ser da tribo de Efraim, de uma das tribos líderes do deserto ser a tribo de Efraim. É então uma das tribos de líderes. Né? Tem destaque, tem uma tribo que tem gosto, missão por grandes feitos, por liderar pessoas, por coordenar, por fazer grandes coisas para Deus. E nós vamos ver outros personagens dessa tribo de Efraim. Mas nem tudo são flores também, não é? Muitas dessas qualidades da tribo de Efraim foram utilizadas da maneira incorreta, né? Vamos ver o significado da tribo. O que significa Efraim? Olha só, um significado muito bonito. Significado do nome: frutífero ou multiplicação. Frutífero ou multiplicação. Nem tudo, porém, são flores. Né? Uma tribo que leva o nome de tribo frutífera. Vocês esperam que antes do início da jornada e no final da jornada de 40 anos no deserto, essa tribo que leva o nome de frutífera e de multiplicação, é esperado que ela tenha um aumento ou uma diminuição no número de pessoas? Aumento. Vamos ver se aumentou ou diminuiu? Vamos para números 2, 19, vamos ver o número de efraimitas que saíram do Egito. Número 2, 19. Vamos ler desde o 18 para pegar desde o contexto. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. Então, eu pedi para uma pessoa guardar esse número. Guardem esse número. Então, saíram 40.500 homens efraimitas do Egito.
Vamos ver quantos chegaram na Terra Prometida? Vamos para Números 26. Números 26, versículo 37. Números 26, 37. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Então houve uma diminuição. A tribo que leva o nome de multiplicação diminuiu. Por quê? Por quê? Então vamos ver. A gente vai começar agora a entender os erros de Efraim, né? Os erros da tribo de Efraim. Nós vimos já as qualidades. Eles formam grandes líderes. Eles têm outras pessoas da tribo de Efraim que nós precisamos ver. Débora, a juíza, era da tribo de Efraim. Uma grande líder. Débora pertenceu à tribo de Efraim. Jeroboão, tribo de Efraim, também. Vou pedir para Débora, não a juíza Débora, a nossa Débora, para colocar um mapa das tribos de Israel. E nós vamos começar a entender agora alguns dos erros que levaram Efraim a ser rejeitado. Quando as tribos foram divididas, elas foram divididas por sortes, né? A cada um caiu uma herança. E Deus foi muito esperto, né? Deus, em sua onisciência, em sua perfeição, ele conhecia as tendências de cada tribo. Tribos com mais facilidades, tribos com mais dificuldades, não é? As tribos, por exemplo, algumas das tribos que você vê aí no telão, eram tribos que estavam na fronteira de Israel. Eram tribos que Deus colocou para ter contato com nações estrangeiras. Eram tribos mais fortes, né? Tribos que teriam que conviver com um ambiente de fronteira, fazendo divisa com os filisteus, com os amonitas, com os edomitas, com os moabitas. Então eram tribos que, na visão de Deus, estavam preparadas para lidar com uma fronteira, para lidar com povos estrangeiros, com culturas pagãs. A tribo de Efraim não estava preparada. A tribo de Efraim foi colocada no centro do território. Aquele amarelinho de quê? Aquele Efraim, verdinho. Verdinho claro. Ah, tá. Então a tribo de Efraim não foi colocada na fronteira. Ela não teria que lidar com nações estrangeiras. Ela foi isolada do contato com nações pagãs. Porque um dos defeitos da tribo de Efraim é a tendência a se apostatar. Perante o contato, né? Perante o contato com outras tribos. Apostatou. Mas ela foi protegida. Ela foi colocada no centro para não ter contato com outras tribos e mais ainda, Deus ainda colocou o santuário no território dessa tribo para ter um contato constante com as coisas de Deus, para ter contato com os levitas. Então é uma tribo que é uma tribo de líderes, sim. Quando os líderes se voltam a Deus, como foi o caso de Josué, formam-se grandes pessoas, grandes personagens, grandes feitos. Porém, na ausência disso, é uma tribo que precisa ficar ouvindo a palavra de Deus constantemente e que é fraca diante dessa situação de ter que ter um contato com povos estrangeiros, com nações. É uma tribo que não está preparada para ter essa questão de fronteira. Por isso foi colocada no centro. E foi colocada com o santuário no meio para ficar ouvindo direto a palavra de Deus.
E aí, quais são alguns erros, por exemplo? Vamos ver alguns erros de Josué. Josué cometeu alguns erros que Moisés não cometeu. Moisés, da tribo de Levi, associado ao santuário, o homem mais manso que já pisou aqui nessa terra, Josué cometeu alguns erros de precipitação. Vocês lembram que... O homem mais manso foi Moisés, depois Josué. Foi Moisés, isso. Josué cometeu alguns erros que Moisés, como homem mais manso, não cometeu. Que erros foram esses? Foram erros ligados à precipitação. Por exemplo, vocês lembram da história de Acã, que pegou a capa babilônica? E Josué foi para a guerra sem consultar o Senhor, e aí eles perderam porque tinha algo no arraial? Primeiro erro. Segundo erro, o erro dos gibeonitas. Lembra a questão dos gibeonitas? Que estavam com medo do povo de Israel, então rasgaram as vestes, colocaram cinza na cabeça, pegaram um pote de água, envelheceram e falaram: nós chegamos muito longe, somos um povo muito sofrido, nos proteja. Ele fez aliança sem consultar Deus. Então, um dos erros dessa tribo é o erro da precipitação. É uma tribo que tem desejo, sim, de fazer grandes feitos, mas nesse desejo de ser grande, de fazer grandes feitos, muitas vezes acabam não consultando a Deus. E acabam se precipitando e, como é falado hoje em dia, acabam quebrando a cara. A dos próprios e das pessoas que são lideradas por eles, né? Isso que é o pior de tudo. Por ser uma tribo líder, tem pessoas embaixo que acabam sofrendo as consequências junto. Outra característica dessa tribo que nós vamos ver é essa questão de querer ser grande, né? Querer ser grande. Querer fazer grandes feitos. Não é errado, né? Querer ser grande, querer ter grandes feitos na vida. Não é errado quando você coloca na frente o temor de Deus, quando você faz as coisas, né? Quando a vontade de Deus é aquela, como Josué fez, que foi humildemente um servo de Moisés até chegar a vez dele. Isso não é errado. Mas não foram todos os efraimitas que agiram dessa maneira. Quando eles receberam aquela tribo, aquela porção do território, muitos efraimitas ficaram insatisfeitos. Quiseram mais terra. Eles, olha só, Deus já havia dado uma porção do território que era a central, que era a que teria o santuário, né? Era um território que já estava subjugado. Eles já teriam paz, não teriam tanto contato com nações estrangeiras. Mas qual foi a reação dos efraimitas? Josué 17, 14 a 18. Josué 17, 14 a 18. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas de um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque, abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Né? Uma tribo insatisfeita com a divisão da terra, sempre querendo mais. Não gostei da terra que recebi, eu deveria ter recebido mais. Foi isso que aconteceu. Não gostaram da terra no centro, acharam uma terra pequena diante dele. Não, como assim? A minha tribo é uma tribo de líderes. Nós merecemos uma terra muito maior. Né? Então, essa questão dos líderes da tribo, muitas vezes subiu a cabeça deles. É uma tribo que tem essa tendência. Né? É uma tribo de líderes, mas
alguns não sabem usar essa questão da liderança a seu favor. O fato de ter o santuário na sua terra é um sinal de fraqueza da tribo, mas também poderia ser um sinal de grande força, porque a nação seria comandada ali a partir do santuário e os efraimitas estariam ali do lado, como grandes líderes para ajudar também. Outro erro de Efraim, no tempo de Gideão. Vocês lembram daquela história do Gideão, que ele foi para a guerra, mas aí tinha gente demais. Aí Gideão falou, quem está com medo, pode ir para casa. Né? Aí depois eles estavam com sede. Aí quem sentou confortavelmente para tomar água, e teve gente que sentou, né, confortavelmente para tomar água, né, parou, descansou, enquanto outros, né, outros tomaram água bem rapidinho. Lembra dessa história? E aí Deus conseguiu a vitória com quem? Com aqueles que haviam tomado água rápido, né? 300 de Gideão. 300 do Gideão. E aí ele foi e venceu, não venceu? Mas teve uma tribo que não gostou que Gideão venceu. Como assim? Você venceu sem mim? Qual foi essa tribo? Efraim. Efraim foi lá reclamar com Gideão. Por que você não me chamou para vencer? Por que você não me chamou para lutar junto com você? Eu queria fazer parte dessa vitória. Eu queria também fazer parte, ser aclamado. Vamos ver onde está isso? Juízes 8, versículo 1. Juízes 8, versículo 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele. Mas Gideão era um homem sábio e falou, não, calma, foi Deus que venceu. Né? Você não precisa se preocupar. Quem me deu a vitória aqui foi Deus. E outra, foi algo tranquilo aqui, vai embora em paz. E aí Gideão, como um homem de Deus, conseguiu, né, abafar ali a situação, né, Gideão. Mas depois, um dos próximos juízes não era um homem assim tão consagrado. Vocês lembram de Jefté? Aquele que falou que fez uma promessa terrível, né? Que se Deus desse a vitória, a primeira coisa que entrasse pela porta da casa dele, ele ia sacrificar para Deus. E aí entrou a própria filha. A única, né? A única. A única filha. E ele fez essa promessa maluca de sacrificar uma pessoa e não poupou a própria filha. E ele conseguiu a vitória. E qual foi a tribo que foi lá reclamar porque não tinha participado da vitória? Efraim. De novo. Juízes 12, versículo 1. E a filha consentiu, né? A filha dele não conheceu, não, pai. Ele só prometeu. Agora vai ter que cumprir. Vai ter que Nem que seja eu a paga da vez, né? Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Só que agora Jefté não era mais um líder como Gideão, né? Tão iluminado, dirigido por Deus. Jefté não poupou a própria filha. Ele não pensou, na verdade. Ele não pensou. Se ele tivesse pensado que poderia, imaginado que poderia sair por aquela porta, ele talvez ele tinha trocado. Ele tinha que pensar, bom, o que está dentro de casa? A minha filha, o meu cachorro, sei lá, alguma coisa. Ele podia ter imaginado, mas não, na ganância, eu vou vencer, eu quero vencer, eu vou dar o primeiro que sair. Aí o que aconteceu? Não, foi a filha. Foi a filha. E a filha não falou nada. Já que você falou, agora eu falo, Consentiu, né? consentiu, não teve o que fazer. Só que diante dessa situação de uma tribo vindo reclamar que não participou da guerra, Jefté não quis conversa. Vocês estão vindo reclamar? Vocês vão morrer. Essa foi a resposta dele. Né? Olha só.
E Jefité lhes disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Então ele revelou que os Efraim havia sido chamado e não tinha ido para a guerra, mas agora queria participar da vitória. Oportunista, né? É igual muita gente que não se compromete com Deus, mas quer as bênçãos. Sim. Eu não quero estar ali. Não, é igual o irmão Josué na época, quando estava vivo, ele falou assim, muitos querem as bênçãos do pai, mas não querem o pai das bênçãos. Exatamente. Que é compromisso. Igual o povo de Efraim, nesse caso, eles queriam participar da vitória, foram chamados a lutar, foram chamados para estar ali. Não foram. Agora querem só as glórias? Aí não. A gente é chamado todo dia a fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente, na nossa preguiça, no nosso cansaço, a gente acaba deixando de lado. E depois só que agora, ou a gente luta pela verdade de Deus, ou a gente só defende as suas glórias. O que aconteceu com Efraim depois disso, né? Eles agora a situação virou, né? Agora Jefté vai persegui-los. E aí, Jefté quer aplicar um juízo sobre Efraim, e ele vai aplicar. Mas os efraimitas, diante dessa situação de calamidade, porque você vê um pouco até de covardia, né? Eu não vou lutar, mas eu quero a vitória. Pois é. Então, ele foi perguntar para as pessoas: você é da tribo de Efraim? Você é da tribo de Efraim? Né? E aí, eu não sou de Efraim. Então, os efraimitas agora Não é da tribo de lá? não eram da tribo de Efraim. Então, ele aplicou um teste. Ah, é? Então, fala tal palavra, porque eu sei que vocês não conseguem falar tal letra. Aquela pronúncia, né? Olha só no versículo, vamos ler, a partir do 4. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra. Então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Então, diante dessa questão, né? Não quero ir para a guerra, quero participar dos louros da vitória. E não aceito ser chamado a atenção porque eu não sou mais Efraim. Não sou de Efraim. Simples assim. Você não pode me matar porque eu não sou de Efraim. Então, ele usou da própria mentira para se livrar. Não sou de Efraim. Então, fala tal palavra. Aí ele não conseguia falar. Então, você é de Efraim. Você usou da mentira. E aí descobriram e mataram. Bem, vamos encerrando então. Vamos encerrar com Jeroboão. Né? Jeroboão foi um homem escolhido por Deus. Né? Lembra do reino que foi dividido? Reino do norte, reino do sul. Quem foi o primeiro rei do reino do norte? Jeroboão, da tribo de Efraim. Né? Deus quis dividir o reino. Deus desejou isso porque o que aconteceu no reinado de Salomão foi um absurdo, né? De impostos, de tributação. Então chegou num ponto sem retorno, né? O propósito de Deus original não era dividir, mas chegou um ponto que eu vou ter que levar adiante a divisão. E dividiu o reino. Reino do norte, reino do sul. E Jeroboão, efraimita, foi o primeiro rei. Líder. Porém, quando ele chegou na posição de liderança, qual foi o pecado dele? Eu não quero que o meu povo precise ir adorar em Jerusalém. Porque se eles forem até Jerusalém, eles vão acabar se convertendo a Judá. Vão adorar, vão preferir ficar em Judá e meu reino vai se destruir. Então vamos fazer 2 bezerros de ouro, um em Dan, um em Betel, para que o povo fique aqui mesmo. Né? Ou seja, a questão da liderança
subiu na cabeça dele, né? Subiu. E aí, para encerrar, vamos para Oséias 4. Oséias 4, 17 e 18. Oséias capítulo 4, versículo 17. Né? Aí o reino foi dividido e Efraim prosseguiu na sua apostasia. Até que chegou um ponto que não teve mais volta. E é o que está escrito aqui, Oséias 4, 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então a tribo de Efraim acabou, junto com as 10 tribos que foram conquistadas pelos assírios, né? E a tribo de Efraim não está listada no Apocalipse. Então a gente viu aqui qualidades e pontos fracos dessa tribo. Uma tribo que tem a missão de grandes feitos, é uma grande qualidade, quando colocado, né, junto com Deus. Uma tribo que forma líderes, uma tribo que sabe lidar com pessoas, né? Uma tribo que tem muitas pessoas que seguem, que obedecem. Uma tribo de grandes homens, Jeroboão, Josué, Débora, né? Josué é uma pessoa salva, né? Eu acredito, Débora também. Jeroboão, eu já não sei, creio que não. Mas nessa posição de liderança acontecem algumas coisas, algumas decisões são tomadas na precipitação, sem consultar a Deus. Em alguns casos, a questão de ser líder sobe na cabeça, como foi o caso de Jeroboão, né? É uma tribo que essa vontade de fazer coisa grande às vezes a impele, a querer participar de vitórias que ele mesmo não teve mérito nenhum, e não poupa artifícios para participar e para se livrar dessas questões de querer ser grande, como a gente viu aqui, que usaram até a mentira para querer se livrar aí de um castigo merecido. Muita ambição. Então, essas são as características da tribo de Efraim. Uma tribo levantada por Deus. Uma tribo líder, escolhida por Deus para ser uma bênção. Não é um temperamento, não é um caráter, não são dons errados. Mas foram abusados por algumas pessoas que culminaram na eliminação desse nome do registro dos 144 mil. Você é da tribo de Efraim? Você tem as características da tribo de Efraim? Conhece alguém que tenha? Não são características, né, como nós vimos, não existe uma tribo certa e uma tribo errada. Mas existem, você tem que lidar com as suas facilidades e com as suas dificuldades. As facilidades de coordenar pessoas, as facilidades de levar avante grandes empreendimentos e a dificuldade, às vezes, de querer fazer coisas grandes quando nem sempre você é a pessoa escolhida, né? Então, essas são as características da tribo de Efraim, né? Todas as tribos têm as suas características, as suas qualidades e os seus defeitos. Hoje foi o estudo de Efraim. Então, que Deus abençoe a todos e que todos nós possamos identificar a qual tribo pertencemos, quais são as nossas facilidades, as nossas dificuldades. Né? Porque, afinal, todos nós entraremos por uma das portas juntos, né? Juntos. As 12 tribos eram diferentes, porém conviviam e juntas eram o povo de Deus. E hoje são também o povo de Deus. 12 temperamentos diferentes que têm que conviver e que vão, né, as 12 portas estarão lá. 12 mil pessoas para cada uma vão entrar, vão conviver
juntos por toda a eternidade. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos cantar o hino final. Jesus me guia. Jesus me guia, que prazer, que paz me venha ao coração. Nas aflições que eu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. De ti preciso em meu viver, que me dirija, meu Jesus. Às vezes, quando em aflição, em meio de perigo, orar com a mansão bravo mar, me guia a mão do meu Senhor. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. De ti preciso em meu viver, que me dirija, meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que seja a condição. Contente vou, pois guiarás com tua amorosa mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz. De ti preciso em meu viver, que me dirija, meu Jesus. Querido Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que tivemos de abrir a Tua Palavra e entender sobre os dons, sobre a personalidade que o Senhor deu a cada uma das tribos. Nós sabemos que hoje nós recebemos de Ti também tendências, nós recebemos dons, nós recebemos talentos, nós recebemos uma personalidade de Ti que se encaixam em uma das tribos. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos todos esses dons, esses talentos, essas personalidades no Seu serviço da forma correta. Ajude-nos a identificar as nossas facilidades e também as nossas fraquezas, para que possamos corrigir, trabalhar, melhorar a cada dia e juntos, cada um com a sua personalidade, cada um com seus dons e talentos, juntos herdarmos a Canaã celestial. Abençoa-nos nessa semana de trabalho que está começando, fica com cada um de nós. Abençoa a nossa ida, nossa volta, nosso deslocamento, que tenhamos uma semana abençoada, dirigida por Ti. Amém. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.